Em uma casa silenciosa, uma jovem tenta proteger seu bebê da fúria do homem que um dia prometeu amor. O que começa com gritos se transforma em violência brutal, até que a porta se abre e tudo muda. Naquele instante, a verdade que antes era ignorada começa, enfim, a ter voz. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A luz da tarde entrava pela janela do apartamento em Curitiba, lançando sombras suaves sobre as paredes brancas da sala. Fernanda ajustou o bebê nos braços, sentindo o peso reconfortante de Miguel contra seu peito. O pequeno tinha apenas 3 meses, e cada movimento seu ainda a surpreendia com uma mistura de amor e responsabilidade que ela nunca havia experimentado antes. Sua barriga arredondada, já com 5 meses de gestação, tornava cada gesto um pouco mais cuidadoso, um pouco mais lento. Era sábado à noite, e o silêncio da casa contrastava com o burburinho que costumava haver nos fins de semana, quando ela ainda saía com as amigas, quando ainda ria sem medir as palavras, quando ainda se sentia dona de si mesma. Agora, tudo parecia diferente. O apartamento de 2 quartos no bairro Água Verde, que um dia lhe pareceu o começo de uma vida nova e promissora, tinha se transformado em algo que ela não conseguia nomear completamente. Não, era exatamente uma prisão, mas também não era mais um lar no sentido que ela conhecia. Miguel começou a choramingar, um som baixo que logo se transformaria em choro, caso ela não agisse rápido. Fernanda começou a balançá-lo suavemente, cantarolando uma melodia que sua mãe costumava cantar para ela quando era pequena. As memórias da infância em Ponta Grossa, na casa de sua família, pareciam pertencer a outra pessoa agora. Uma versão de si mesma que ainda acreditava que o amor bastava, que confiava nas promessas, que não media cada palavra antes de pronunciá-la. O som da chave girando na fechadura a fez-se tensionar imediatamente. Rafael estava voltando do trabalho. Ou pelo menos era o que ele havia dito pela manhã, embora nos últimos tempos ela tivesse deixado de fazer perguntas sobre onde ele ia ou com quem estava. As respostas vinham sempre carregadas de irritação, de um tom que sugeria que ela estava sendo invasiva, controladora, exagerada. Rafael entrou, fechando a porta com mais força do que o necessário. Fernanda reconheceu aquele som. Era o prelúdio de algo. Um aviso que ela havia aprendido a decifrar nas últimas semanas. Ele não a cumprimentou, apenas jogou a mochila no sofá e foi direto para a cozinha. Ela ouviu a geladeira sendo aberta, o som de uma lata de cerveja sendo aberta, o suspiro pesado dele. Miguel aumentou o volume do choro, como se sentisse a mudança de energia no ambiente. Fernanda continuou balançando, tentando acalmá-lo, mas seu coração batia mais rápido agora. Rafael voltou para a sala, com a lata na mão, e olhou para ela com uma expressão que misturava cansaço e algo mais sombrio. "Esse bebê não para de chorar", disse ele, com um tom que não era exatamente uma pergunta, mas uma acusação. "Ele está com fome", respondeu Fernanda, mantendo a voz calma, controlada. "Vou prepará-lo agora." Rafael tomou um gole longo da cerveja, sem tirar os olhos dela. "Você não fez nada hoje além de ficar aí com ele no colo, né? A casa tá uma bagunça." Fernanda olhou em volta. A sala estava organizada como sempre. Havia apenas uma xícara de chá na mesinha de centro e um paninho de bebê no sofá. Mas ela sabia que não adiantava apontar isso. Nos últimos tempos, qualquer coisa podia ser uma bagunça. Qualquer coisa podia ser motivo de crítica. Ela havia aprendido que a realidade objetiva importava menos do que o humor dele. "Desculpa", murmurou ela, levantando-se com cuidado, protegendo Miguel. "Vou arrumar." Rafael revirou os olhos e voltou para a cozinha. Fernanda foi até o quarto, onde mantinha os utensílios de Miguel organizados. Enquanto preparava a mamadeira, suas mãos tremiam levemente. Não era medo exatamente, ou pelo menos não era um medo que ela conseguia nomear. Era algo mais parecido com uma tensão constante, uma vigilância que nunca desligava, uma sensação de estar sempre medindo seus passos, suas palavras, seus gestos. Ela se lembrou de como tudo era diferente há alguns meses. Rafael havia sido
Atencioso durante a primeira gravidez, ou pelo menos parecia ser. Ele ia às consultas médicas, segurava sua mão, fazia planos para o futuro, mas algo mudou depois que Miguel nasceu. A princípio, ela achou que fosse apenas o estresse da paternidade, o cansaço das noites sem dormir, a adaptação à nova rotina. Todo mundo dizia que era normal, que os primeiros meses eram difíceis, mas aos poucos ela percebeu que não era só isso. As críticas começaram sutis, disfarçadas de preocupação. Você não acha que está mimando muito o bebê? Será que você está comendo direito? Você está muito sensível, ultimamente. E então vieram as sugestões sobre suas roupas, seus amigos, seus horários. Rafael começou a questionar cada ligação que ela recebia, cada mensagem no celular, cada compromisso fora de casa. Quando ela descobriu a segunda gravidez, achou que as coisas melhorariam. Achou que ele ficaria feliz, que voltariam a ser como eram antes. Mas a reação dele foi estranha, distante. Ele disse que estava feliz, mas seus olhos diziam outra coisa, e desde então a atmosfera em casa havia ficado ainda mais pesada. Fernanda voltou para a sala com a mamadeira. Rafael estava sentado no sofá, mexendo no celular, a expressão fechada. Ela se sentou na poltrona, começando a alimentar Miguel. O bebê sugou com avidez e ela sentiu uma pontada de alívio. Pelo menos isso ela ainda podia fazer. Pelo menos nisso ela ainda tinha controle. Você não vai comer? Perguntou Rafael, sem levantar os olhos do celular. Comecei a preparar algo mais cedo, mas Miguel começou a chorar, respondeu ela, cuidadosa. Posso fazer algo agora se você quiser. Esquece. Vou pedir alguma coisa. Ele continuou no celular, e Fernanda aproveitou o silêncio para observá-lo. Rafael tinha 32 anos. Era bonito de uma forma que sempre chamava a atenção, com cabelos escuros e olhos penetrantes. Trabalhava como engenheiro civil, e quando se conheceram há 3 anos, em um churrasco de amigos em comum, ela havia se encantado pela confiança dele, pela forma como ele parecia ter certeza de tudo, pela maneira como assumia o controle das situações. No início isso a fazia sentir segura. Agora a fazia sentir pequena. Miguel terminou de mamar e começou a fechar os olhinhos. Fernanda levantou-se com cuidado, indo até o quarto para colocá-lo no berço. Ela acariciou a cabecinha dele, observando o rosto tranquilo do filho. Nesses momentos, quando olhava para Miguel, algo dentro dela ainda acreditava que tudo daria certo, que essa fase passaria, que Rafael voltaria a ser quem ele era, ou quem ela achava que ele era. Quando voltou para a sala, Rafael ainda estava no sofá, mas havia aberto outra lata de cerveja. A televisão estava ligada, mostrando algum jogo de futebol, mas ele não parecia estar realmente assistindo. Fernanda hesitou antes de falar. Amor, esqueci de te contar. Meu pai ligou hoje. Ele e o Henrique vão passar aqui amanhã. Queriam ver o Miguel. Rafael virou-se para ela com uma expressão que a fez recuar um passo instintivamente. Você marcou sem me perguntar? Eles só disseram que iam passar. Não é nada marcado, é só uma visita rápida. Eu trabalho a semana inteira, Fernanda. Final de semana é o único momento que eu tenho para descansar, e você fica enchendo a casa de gente sem nem me consultar. São meu pai e meu irmão, disse ela, sentindo a frustração subir pela garganta, mas se esforçando para manter a calma. Faz semanas que eles não veem o Miguel, e eu que me dane, né? O que eu quero não importa. Não é isso. Eu só achei que você ia gostar também. Você sempre gostou do Henrique. Rafael ficou em silêncio por um momento, tomando outro gole da cerveja. Então levantou-se abruptamente, caminhando em direção ao quarto. Fernanda ficou parada na sala, o coração apertado, sem saber se deveria segui-lo ou deixá-lo sozinho. A noite prometia ser longa, e ela sentiu pela primeira vez de forma muito clara que algo estava prestes a mudar de forma irreversível. 2 semanas antes, a mesma sala do apartamento em Curitiba banhava-se na luz dourada da manhã de um domingo. Fernanda estava na cozinha preparando café quando Rafael surgiu atrás dela, envolvendo-a pela cintura e depositando um beijo em seu pescoço. Ela sorriu, relaxando no abraço, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. Bom dia, amor, disse ele, com aquela voz suave que sempre a desarmava. O que você está fazendo? Café da manhã.
Pensei em fazer aqueles pães de queijo que você adora. Você é perfeita, sabe disso? Fernanda virou-se nos braços dele, encontrando seus olhos. Naquele momento, tudo parecia certo. Rafael sorria genuinamente e ela se permitiu acreditar que as últimas semanas de tensão haviam sido apenas uma fase passageira, um ajuste natural à nova dinâmica familiar. Miguel dormia tranquilamente, no berço do quarto, e a barriga dela ainda não estava tão grande a ponto de dificultar seus movimentos. Era um daqueles raros momentos de paz que ela tinha aprendido a valorizar, pequenas janelas de normalidade em meio a algo que ela ainda não conseguia definir claramente. Mais tarde naquela manhã, enquanto Rafael assistia televisão, Fernanda recebeu uma ligação de sua melhor amiga, Juliana. Elas se conheciam desde a faculdade de pedagogia, e Juliana era uma das poucas pessoas com quem Fernanda ainda mantinha contato regular, embora nos últimos meses até mesmo essas conversas tivessem se tornado menos frequentes. Fer, faz séculos que a gente não se vê, disse Juliana do outro lado da linha, a voz animada. Que tal a gente se encontrar semana que vem? Podemos almoçar naquele restaurante que você adora no Batel. Fernanda hesitou, seus olhos indo automaticamente para Rafael na sala. Ele parecia concentrado no jogo, mas ela sabia que ele estava ouvindo. Nos últimos tempos, qualquer sugestão de encontro com amigas era recebida com comentários sutis sobre responsabilidades, sobre o bebê precisar dela, sobre ela não estar se cuidando o suficiente. Deixa eu ver como vai estar minha semana, respondeu Fernanda, mantendo a voz baixa. Eu te confirmo depois, tá? Depois da ligação, Rafael levantou os olhos da televisão. A Juliana querendo te arrastar para fora de novo? Não é arrastar, Rafael. É só um almoço. Ele suspirou, como se estivesse sendo muito paciente com algo óbvio que ela não conseguia enxergar. Amor, eu só acho que você devia focar mais em você mesma agora. Você está grávida com um bebê pequeno. Será que é o melhor momento para ficar saindo? Era sempre assim. Nunca uma proibição direta, nunca um não claro. Apenas sugestões, preocupações disfarçadas de cuidado, pequenas críticas embrulhadas em amor. E, ela querendo acreditar que ele realmente se importava, acabava cedendo, cancelando planos, se afastando das pessoas que amava. No dia seguinte, segunda-feira, Fernanda teve consulta pré-natal. Rafael havia dito que não poderia acompanhá-la porque tinha uma reunião importante no trabalho. Ela foi sozinha pegando o ônibus até a clínica no centro da cidade. Enquanto esperava ser chamada, mexeu no celular e viu várias mensagens de Rafael. Chegou bem? Tá tudo certo? Que horas vai voltar? Ela respondia pacientemente a cada uma, sabendo que se demorasse muito para responder, ele ficaria irritado, preocupado, ou aquela mistura estranha dos dois que ela não sabia mais distinguir. Durante a consulta, a médica, a doutora Patrícia, uma mulher de meia idade com um olhar gentil, perguntou como ela estava se sentindo. Tudo bem, respondeu Fernanda automaticamente. E em casa, o companheiro está te ajudando? Fernanda hesitou. A pergunta era simples, mas algo nela tocou um nervo sensível. Sim, ele ajuda quando pode. Doutora Patrícia a observou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou e continuou o exame. Depois, enquanto Fernanda se vestia, a médica comentou: Você sabe que aqui você pode falar sobre qualquer coisa, né? Se tiver alguma preocupação, qualquer coisa, que não esteja bem. Fernanda agradeceu, mas não disse nada. Como ela poderia explicar algo que nem ela mesma entendia completamente? Como poderia transformar em palavras a sensação de estar sempre na corda bamba, sempre medindo seus passos, sempre tentando não despertar a irritação de Rafael? Naquela noite, quando ele chegou do trabalho, estava de bom humor. Trouxe flores, um buquê de rosas amarelas, que fez o coração de Fernanda se apertar de emoção e confusão. Esse era o Rafael que ela havia conhecido, o homem que podia ser doce e atencioso, que a fazia sentir especial. Desculpa se eu tenho sido meio grosso ultimamente, disse ele, abraçando-a. É que o trabalho está muito puxado e eu fico preocupado com você e o Miguel. Tá tudo bem, murmurou ela contra o peito dele, querendo acreditar. No jantar,
Eles conversaram sobre planos para o futuro, sobre nomes para o bebê que estava a caminho, sobre reformar o quarto das crianças. Por algumas horas, Fernanda conseguiu esquecer a tensão, conseguiu se convencer de que estava imaginando coisas, de que todo o relacionamento tinha altos e baixos. Mas na manhã seguinte, a realidade voltou. Rafael encontrou o celular dela na mesa da sala e, sem pedir, começou a mexer nele. Quem é esse Lucas que te mandou mensagem ontem? Lucas era um colega da época da faculdade, casado, pai de 2 filhos, alguém que ocasionalmente mandava mensagens em um grupo de ex-alunos. É só um colega, Rafael. Do grupo da faculdade. Por que ele está te mandando mensagem privada, então? Não é mensagem privada. É no grupo. Mas ele mencionou seu nome especificamente. Fernanda sentiu a frustração subir. Era sempre assim. Qualquer interação, qualquer mensagem, qualquer contato com o mundo exterior era dissecado, questionado, transformado em algo suspeito. Rafael, você está fazendo tempestade em copo d'água. Ele a olhou com aquela expressão que ela havia aprendido a temer, uma mistura de mágoa e raiva contida. Eu só estou tentando te proteger, Fernanda. Você é muito inocente. Não percebe quando os caras estão dando em cima de você. Ninguém está dando em cima de mim. E mesmo que estivesse, eu sei me cuidar, sabe? Porque eu não vejo você fazendo isso. A discussão terminou com ele saindo batendo a porta, deixando-a sozinha com Miguel e com um nó no estômago. Ela passou o dia tentando se distrair, cuidando do bebê, limpando a casa que já estava limpa, preparando um jantar que Rafael mal tocou quando voltou. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Momentos de ternura intercalados com episódios de controle, críticas sutis que a faziam duvidar de si mesma, isolamento gradual de amigos e família. Rafael começou a controlar as finanças mais de perto, dizendo que era para organizarem melhor as despesas com 2 filhos. Ele queria saber onde ela gastava cada centavo, questionava cada compra, mesmo as mais básicas. Fernanda ligou para seu pai, Antônio, um homem de 58 anos que havia trabalhado a vida toda como funcionário público e agora estava aposentado. Ele morava em Ponta Grossa com seu filho mais novo, Henrique, que tinha 27 anos, e trabalhava como técnico de enfermagem depois de anos servindo como socorrista voluntário. Pai, tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, filha. E vocês? Como tá o meu netinho? Eles conversaram sobre trivialidades e Fernanda quase contou sobre as dificuldades com Rafael, mas algo a impediu. Vergonha, talvez. Ou medo de que seu pai confirmasse o que ela ainda não queria admitir, que ela havia feito a escolha errada, que ela havia se enganado sobre quem Rafael realmente era. A gente estava pensando em ir ver vocês, disse Antônio. Faz tempo que não vejo o Miguel e o Henrique tá louco para conhecer melhor o apartamento de vocês. Seria ótimo, pai. E foi assim que ficou combinado. Sem que Fernanda soubesse naquele momento, aquela visita mudaria tudo, quebraria o ciclo que ela havia se acostumado a aceitar. Traria à luz verdades que ela tinha enterrado fundo dentro de si. Os dias que se seguiram até o sábado marcado para a visita de Antônio e Henrique foram como caminhar em areia movediça. Cada passo que Fernanda dava parecia afundá-la um pouco mais em uma realidade que ela não reconhecia como sua. Rafael estava especialmente irritado e ela não conseguia entender exatamente o porquê. Ou talvez soubesse, mas não quisesse admitir. Na terça-feira, ele chegou em casa no meio da tarde, algo incomum. Fernanda estava amamentando Miguel na sala quando ouviu a chave na porta. Seu corpo se tensionou automaticamente. — O que você está fazendo em casa a essa hora? Perguntou ela, tentando soar casual. — Não posso vir na minha própria casa? Respondeu ele, jogando as chaves na mesinha com mais força que o necessário. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Rafael foi até a cozinha, abriu a geladeira, fechou-a novamente. Voltou para a sala e ficou parado, olhando para ela, para Miguel, para o ambiente, como se estivesse procurando algo errado. Você saiu hoje? Não, respondi Fernanda. Miguel estava meio enjoadinho, então ficamos em casa mesmo. E você não acha que devia levar ele no médico? Ele só está com um pouco de cólica, Rafael. Não precisa ir no médico por qualquer coisinha. Ah, agora você é médica também?
Fernanda respirou fundo, contendo a irritação. Miguel havia parado de mamar e olhava para os dois com aqueles olhos grandes e curiosos que pareciam entender mais do que deveria. Você tá bem? Perguntou ela, mudando de assunto. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Por que aconteceria? Você parece nervoso. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela conhecia bem. Significava que ele estava lutando para manter a calma, que algo o incomodava profundamente. Eu só acho que você podia se esforçar mais, Fernanda. Me esforçar mais em quê? Em tudo. Em cuidar da casa, do Miguel, de você mesma. Olha como você está vestida. Fernanda olhou para baixo. Usava uma calça de moletom e uma camiseta larga, roupas confortáveis para cuidar de um bebê, para uma mulher grávida que passava o dia inteiro em casa. O que tem de errado com a minha roupa? Você não se arruma mais, não se cuida, parece que desistiu de si mesma. As palavras doeram mais do que ela esperava. Fernanda sentiu os olhos arderem, mas forçou as lágrimas para trás. Ela havia aprendido que chorar na frente de Rafael só piorava as coisas. Ele dizia que ela era dramática, emocional demais, que estava usando a gravidez como desculpa. Eu cuido de um bebê de 3 meses, Rafael. Não tenho tempo para ficar me arrumando como se fosse sair para uma festa. Ele riu, um som sem humor. É sempre uma desculpa, né? Sempre tem uma justificativa para tudo. Rafael saiu do apartamento novamente, sem explicar para onde ia. Fernanda ficou ali, Miguel nos braços, sentindo um vazio no peito que parecia crescer a cada dia. Ela se lembrou de quando estava na faculdade, cheia de sonhos e planos, de quando achava que conhecer o homem certo resolveria sua vida, completaria algo que estava faltando. Agora, ela percebia que havia perdido pedaços de si mesma no processo, que tinha trocado sua independência por uma ilusão de segurança. Na quarta-feira, Fernanda tinha consulta de pré-natal. Rafael insistiu em acompanhá-la dessa vez, o que a deixou surpresa e levemente esperançosa. Talvez ele estivesse tentando melhorar, talvez tivesse percebido que estava sendo duro demais com ela. Mas durante a consulta, ele ficou fazendo perguntas à médica que não eram exatamente sobre a saúde de Fernanda, mas sim sobre seu comportamento. Doutora, é normal a gestante ficar tão emotiva? A Fernanda chora por qualquer coisa ultimamente. A doutora Patrícia olhou para Fernanda antes de responder, como se estivesse avaliando a situação. Mudanças hormonais podem afetar o humor, sim. Mas é importante que a gestante tenha um ambiente tranquilo e apoio emocional adequado. Eu dou todo o apoio, disse Rafael com aquele jeito convincente que ele sabia usar tão bem. Mas às vezes parece que nada que eu faço é suficiente. Fernanda ficou em silêncio, sentindo as bochechas corarem de constrangimento. Era como se ele estivesse descrevendo uma versão dela que não correspondia à realidade, mas ao mesmo tempo, ele fazia isso de um jeito tão habilidoso que até ela começava a duvidar de si mesma. Depois da consulta no carro, Rafael estava silencioso. Fernanda olhava pela janela, vendo Curitiba passar, as ruas que ela conhecia desde jovem, a cidade que um dia lhe pareceu cheia de possibilidades e que agora parecia uma gaiola linda, mas ainda assim uma gaiola. Você me envergonhou lá, disse Rafael de repente. Como assim? Ficando calada daquele jeito, parecendo uma coitada. A médica deve ter pensado que eu sou um monstro. Fernanda não sabia o que dizer. Se ela se defendesse, seria acusada de ser dramática. Se ficasse calada, seria acusada de ser passiva. Não havia resposta certa. Naquela noite, Rafael verificou o celular dela sem pedir permissão. Ele fazia isso cada vez com mais frequência, e Fernanda havia parado de reagir. Era mais fácil deixá-lo olhar do que lidar com a explosão de ciúmes e acusações que viria se ela reclamasse. Você tem mensagens da Juliana, disse ele, como se estivesse acusando-a de algum errado. Ela me mandou algumas fotos do casamento da prima dela. Rafael rolou pelas mensagens, lendo uma por uma. Fernanda sentiu uma raiva silenciosa crescer dentro dela, mas não disse nada. Ela ainda está te chamando para almoçar. Eu sei. E você vai? Fernanda respirou fundo. Não, não vou. Rafael devolveu o celular, satisfeito. Isso.
Você precisa focar no que importa. Agora, sua família é aqui comigo e com o Miguel. Mas a Juliana é minha amiga há anos, e o que ela fez por você ultimamente? Eu que tô aqui todo dia, Fernanda. Eu que pago as contas, que te dou um teto. Seus amigos vão sumir quando você precisar de verdade. As palavras ficaram ecoando na cabeça dela por horas. Fernanda se perguntou se ele tinha razão, se ela estava sendo ingrata, se estava focando nas coisas erradas. A manipulação era tão sutil, tão bem construída, que ela mesma começava a acreditar na versão de Rafael sobre a realidade. Na quinta-feira, ela reuniu coragem para ligar para Juliana e marcar o almoço que tinham conversado. Mas quando estava prestes a discar, Rafael apareceu atrás dela. Quem você vai ligar? Ninguém, respondeu ela rapidamente, guardando o celular. Ele não insistiu, mas o olhar dele dizia que sabia. E Fernanda sentiu mais um pedaço de si mesma se afastar, mais uma pequena liberdade sendo cortada. Na sexta-feira, véspera da visita de seu pai e irmão, Rafael estava particularmente tenso. Ele reclamou do jantar, disse que a casa estava desorganizada, criticou a forma como ela havia dobrado as roupas de Miguel. Cada palavra era uma farpa pequena, mas o acúmulo delas formava uma ferida profunda. Você tem certeza que eles precisam vir amanhã? Perguntou ele pela terceira vez naquele dia. Rafael, já conversamos sobre isso. É meu pai e meu irmão. Eu sei quem são. Só acho que você podia ter considerado que eu estou cansado, que eu trabalho a semana toda. Eles não vão ficar muito tempo. Só querem ver o Miguel. Ele bufou irritado e foi para o quarto. Fernanda ficou na sala segurando Miguel, sentindo o coração pesado. Ela tinha saudades do pai e do irmão, da sensação de ser amada sem condições, sem críticas constantes, sem ter que medir cada palavra, cada gesto. Mais tarde, quando foi para o quarto, Rafael estava deitado de costas para ela. Fernanda se deitou do outro lado da cama, mantendo distância. Eles dormiam cada vez mais afastados em todos os sentidos. No meio da noite, Miguel acordou chorando. Fernanda levantou-se rapidamente, mas Rafael resmungou algo sobre ela, não conseguir nem fazer o bebê dormir direito. Ela pegou Miguel no colo, levando-o para a sala para não incomodar mais, e ficou ali na poltrona balançando o filho, olhando pela janela para as luzes da cidade. Amanhã seu pai e Henrique viriam, e Fernanda tinha a estranha sensação de que algo estava prestes a mudar, de que aquela visita seria diferente de todas as outras, de que finalmente alguém veria o que ela vinha escondendo tão bem, até de si mesma. O sábado amanheceu cinzento em Curitiba, com nuvens pesadas que ameaçavam chuva. Fernanda acordou cedo, apesar de ter dormido mal. Miguel estava tranquilo no berço, ainda dormindo, e Rafael já havia saído. Uma nota na mesa da cozinha dizia apenas que ele tinha ido resolver algumas coisas e voltaria à tarde. Fernanda aproveitou a manhã de paz para arrumar o apartamento. Passou pano em todos os cômodos, organizou os brinquedos de Miguel, preparou alguns salgadinhos para oferecer ao pai e ao irmão. Enquanto trabalhava, sentia uma mistura de ansiedade e alívio. Ansiedade pelo encontro, pela reação de Rafael, pelo que poderia acontecer. Alívio por finalmente ter a presença de sua família, por não estar completamente sozinha, mesmo que apenas por algumas horas. Por volta das 3 da tarde, Rafael chegou. Pela forma como fechou a porta, Fernanda soube imediatamente que o dia não seria fácil. Ele estava carregando aquela energia pesada, aquela tempestade contida, que ela havia aprendido a reconhecer. Como foi? Perguntou ela cuidadosamente. Foi. Ele foi direto para o quarto, trocou de roupa e voltou para a sala. Miguel estava acordado, brincando com um móbile musical que tocava uma melodia suave. Rafael olhou para o bebê, para Fernanda e então para o relógio. Que horas eles disseram que iam chegar? Meu pai disse que por volta das 6, ainda falta 3 horas. Rafael pegou uma cerveja na geladeira e sentou-se no sofá. Fernanda percebeu que ele já havia bebido antes de chegar em casa. Seu coração apertou. Quando ele bebia, ficava ainda mais imprevisível. As barreiras que normalmente mantinham seu comportamento sob um verniz de civilidade ficavam mais frágeis. As horas seguintes foram tensas. Fernanda tentou manter a conversa,
Tentou criar um ambiente leve, mas cada palavra parecia cair em um vazio. Rafael respondia com monossílabos, olhava para ela com aquela expressão que misturava desprezo e algo mais sombrio. Quando o relógio marcou 5:30, Miguel começou a ficar agitado. Fernanda o pegou no colo, tentando acalmá-lo, mas o bebê estava especialmente inquieto. Talvez sentisse a tensão no ar, talvez estivesse apenas cansado. Ela tentou amamentá-lo, mas ele não quis. Tentou ninar, mas ele chorou mais alto. Esse moleque não para, resmungou Rafael, aumentando o volume da televisão. Ele tá cansado, explicou Fernanda, a voz tremendo levemente. E eu não tô? Desculpa. Para de pedir desculpa por tudo, Fernanda. Isso me irrita. Ela ficou em silêncio, continuando a balançar Miguel, mas o bebê chorava cada vez mais alto. Os minutos passavam devagar, pesados, e a tensão na sala era quase palpável. De repente, Rafael levantou-se e caminhou até ela. Me dá ele aqui. Tá tudo bem, eu consigo acalmar ele. Eu disse para me dar o bebê. Havia algo na voz dele, algo que fez todos os alarmes dentro de Fernanda dispararem. Rafael, deixa eu só. Agora, Fernanda. Ela recuou instintivamente, protegendo Miguel com o corpo, e foi esse movimento, essa recusa silenciosa, que fez algo dentro de Rafael se romper completamente. Você acha que eu vou machucar meu próprio filho? Gritou ele. É isso? Você acha que eu sou um monstro? Não, não é isso. É só que ele está assustado e... Rafael avançou, tentando pegar Miguel dos braços dela. Fernanda se afastou e ele a seguiu. A sala pareceu encolher, o apartamento inteiro pareceu encolher até que não havia mais para onde ir. Me dá esse bebê agora. As palavras eram gritos, e Miguel chorava desesperadamente. E Fernanda sentia seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ela virou o corpo protegendo o filho, e foi então que sentiu. A dor foi instantânea, devastadora. O chute atingiu sua perna direita com uma força brutal, e ela sentiu o osso ceder, ouviu o som seco da fratura antes mesmo de registrar o que havia acontecido. Fernanda caiu, mas mesmo caindo, mesmo em choque completo, seus braços envolveram Miguel, protegendo-o da queda, virando o corpo para que fosse ela a atingir o chão, não ele. A dor era insuportável, irradiando da perna em ondas que tiravam todo o ar de seus pulmões. Miguel gritava, e ela também queria gritar, mas não conseguia emitir som, além de um gemido estrangulado. O brinquedo musical de Miguel, um pequeno urso que ficava ao lado da poltrona, havia sido atingido na queda, e ativou seu mecanismo, começando a tocar a melodia de ninar. Mas Fernanda não sabia que aquele brinquedo tinha uma função especial, uma função que Rafael havia zombado quando ela comprou, dizendo que era desperdício de dinheiro. O urso tinha um modo de gravação que se ativava com um movimento brusco, uma função de segurança para que os pais pudessem monitorar o bebê. E agora, ele estava gravando tudo. Fernanda tentou se arrastar, tentou se afastar, mas a dor era paralisante. Miguel continuava em seus braços, chorando, e ela apertava o filho contra si, sussurrando palavras sem sentido, tentando acalmá-lo mesmo quando seu próprio mundo estava desmoronando. Rafael estava parado, olhando para ela. Não havia culpa em seus olhos, não havia arrependimento, apenas irritação. Para de dramatizar, disse ele. Você que forçou isso. Você que não quis me dar o bebê. Me ajuda? Sussurrou Fernanda, a voz rouca de dor. Por favor, Rafael, me ajuda. Ele não se moveu, apenas ficou ali, olhando para ela como se ela fosse um inconveniente, um problema que ele não sabia como resolver. Você sempre exagera tudo. Minha perna, conseguiu dizer Fernanda. Tá quebrada. Não tá quebrada, você só caiu. Mas estava. Fernanda podia sentir, podia ver o ângulo estranho, a forma como não conseguia mover sem que a dor se tornasse insuportável. E Rafael continuava ali, impassível, como se ela estivesse inventando tudo. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu. Fernanda ouviu vozes, passos, e então viu seu pai, Antônio, entrar na sala seguido por Henrique. O mundo pareceu parar por um segundo. Antônio tinha 58 anos, cabelos grisalhos,
o rosto marcado por uma vida de trabalho honesto. Henrique estava ao seu lado, mais alto, com 27 anos e o corpo forte de quem estava acostumado a situações de emergência. Os dois homens pararam, processando a cena. Fernanda no chão, segurando Miguel que chorava, a perna em um ângulo estranho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael parado no meio da sala, imóvel. O que aconteceu aqui? A voz de Antônio foi baixa, perigosamente calma. Henrique já estava se movendo, ajoelhando-se ao lado de Fernanda. Seus anos como socorrista voluntário tinham treinado seu corpo a responder antes mesmo que seu cérebro processasse completamente a situação. Nanda, me deixa ver, disse ele suavemente, as mãos já avaliando a perna dela com cuidado profissional. Ela caiu, disse Rafael rapidamente. O bebê estava chorando e ela tropeçou. Fernanda olhou para o pai. Antônio estava olhando diretamente para ela, não para Rafael. E naquele olhar ela viu tudo. A compreensão, a dor, a raiva contida. Ele sabia. Sem que ela dissesse uma palavra, ele sabia. Isso não é de uma queda simples, disse Henrique, a voz técnica mas com uma tensão subjacente. Isso é uma fratura grave, e recente, muito recente. Rafael começou a falar, a inventar uma história, mas Antônio levantou a mão, silenciando-o. Estamos chamando a polícia, disse ele tirando o celular do bolso. Não precisa, começou Rafael, a voz tendo perdido toda a autoridade anterior. Foi um acidente, ela caiu. Meu irmão foi socorrista por 10 anos, disse Henrique, ainda examinando Fernanda. Eu sei a diferença entre uma queda e uma agressão. O brinquedo musical do Miguel continuava tocando sua melodia de ninar, um contraste, grotesco com o horror da situação. E dentro dele, a gravação continuava capturando cada palavra, cada som, cada pedaço de verdade que finalmente vinha à luz. Os minutos que se seguiram pareceram acontecer em câmera lenta e em velocidade acelerada ao mesmo tempo. Henrique trabalhava rapidamente, tirando o casaco e dobrando-o para servir de apoio improvisado para a perna de Fernanda. Suas mãos eram firmes, profissionais, mas ela podia ver a raiva contida em seus olhos, na forma como sua mandíbula estava cerrada. Nanda, preciso que você fique calma, tá? Disse ele suavemente. Eu sei que dói muito, mas você precisa respirar devagar, pelo bebê. Miguel ainda estava nos braços dela, os soluços do bebê diminuindo gradualmente, agora que sentia a presença de mais pessoas, uma mudança na energia do ambiente. Antônio pegou o neto com cuidado, afastando-se para o outro lado da sala, mantendo os olhos em Rafael. Não se mexa, disse Antônio para Rafael, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez o homem mais jovem congelar. Antônio, eu posso explicar, começou Rafael, mas sua voz soava vazia até para ele mesmo. Você não vai explicar nada. Você vai ficar exatamente onde está até a polícia chegar. Rafael olhou para a porta, como se estivesse considerando sair, mas Henrique levantou os olhos do trabalho que fazia com Fernanda. Eu não tentaria, disse ele simplesmente. A tensão em sua voz deixava claro que ele estava muito perto de perder o controle profissional que mantinha. A sirene da ambulância podia ser ouvida ao longe, ficando mais alta a cada segundo. Henrique tinha ligado assim que avaliou a gravidade da fratura de Fernanda. Ele sabia que ela precisava de atendimento médico imediato, que aquela lesão não era algo que pudesse esperar. Enquanto esperavam, Henrique notou o brinquedo musical de Miguel ainda tocando sua melodia. Ele pareceu registrar algo pegando o ursinho e virando-o nas mãos. Seus olhos se arregalaram levemente quando viu a luz vermelha pequena piscando na parte de trás. Pai, esse brinquedo está gravando. Antônio olhou para o urso, depois para Rafael, que havia empalidecido visivelmente. Henrique apertou alguns botões e uma voz saiu do pequeno alto-falante do brinquedo. Era a voz de Rafael gritando, "Me dá esse bebê agora!" E então sons de luta, o choro de Miguel, o grito abafado de Fernanda, o impacto da queda. "Desligue isso", disse Rafael dando um passo à frente. Antônio se moveu, colocando-se entre Rafael e Henrique. "Você não vai tocar em mais nada."
Henrique salvou a gravação no aplicativo conectado ao brinquedo, enviando uma cópia para seu próprio celular. Aquela pequena peça de tecnologia que Rafael havia zombado, que havia chamado de desperdício, agora se tornava a prova irrefutável do que havia acontecido. Os paramédicos chegaram primeiro, uma equipe eficiente que rapidamente assumiu o cuidado de Fernanda. Henrique passou as informações profissionalmente, falando em termos médicos que a equipe entendia imediatamente. Fratura exposta de tíbia e fíbula, pressão elevada, gestante de 5 meses, mecanismo de trauma compatível com agressão direta. Rafael tentou se aproximar da maca onde colocavam Fernanda, mas um dos paramédicos o bloqueou. Senhor, preciso que o senhor fique afastado. Ela é minha companheira. Eu preciso ir com ela. Nesse momento, 2 policiais entraram no apartamento. Uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos presos em um coque apertado, e um homem mais jovem, ambos com expressões sérias ao avaliar a cena. Sargento Oliveira, disse a policial, mostrando a identificação. O que aconteceu aqui? Antônio explicou rapidamente, sua voz mantendo-se surpreendentemente firme, enquanto contava como haviam chegado e encontrado a filha no chão. Henrique mostrou a gravação do brinquedo. Rafael tentou falar, tentou dizer que havia sido um acidente, que Fernanda havia tropeçado, que tudo estava sendo distorcido. Mas a sargento Oliveira ouviu a gravação com atenção. Ouviu a escalada da violência na voz de Rafael, o medo na voz de Fernanda, o som inconfundível de uma agressão. Senhor, disse ela para Rafael, vou precisar que o senhor venha conosco para prestar depoimento. Eu não fiz nada de errado. Foi um acidente. A gravação não indica isso. Aquele brinquedo defeituoso, qualquer coisa pode ter sido gravada. Mas a sargento Oliveira havia visto muitos casos assim. Ela reconhecia os sinais, a forma como Rafael tentava manipular a narrativa, como tentava fazer-se de vítima. Senhor, o senhor vai conosco agora, de forma voluntária para prestar depoimento, ou eu posso conduzi-lo sob voz de prisão por agressão. A escolha é sua. Rafael olhou em volta procurando por algum tipo de aliado, alguém que acreditasse em sua versão, mas encontrou apenas olhares duros, acusadores. Fernanda estava sendo colocada na maca, gemendo de dor, Miguel nos braços de seu avô. E os 2 homens que haviam entrado naquele apartamento como visitantes agora estavam ali como protetores, como testemunhas, como a barreira que finalmente impedia que ele continuasse seu comportamento. Tá bem, disse Rafael finalmente, levantando as mãos em um gesto de rendição falsa. Eu vou, mas isso é um grande mal-entendido. Enquanto Rafael era levado pelos policiais, Fernanda foi colocada na ambulância. Antônio e Henrique foram com ela, Antônio segurando Miguel, Henrique segurando a mão da irmã. Vai ficar tudo bem agora, Nanda, sussurrou ele. Você está segura. Fernanda queria acreditar, queria sentir que realmente estava segura, mas a dor era tão intensa, física e emocional, que ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. Parte dela ainda não acreditava que havia chegado a esse ponto, que seu relacionamento, que um dia pareceu tão promissor, havia se tornado isso, violência explícita, ossos quebrados, polícia. No hospital, a equipe médica trabalhou rapidamente. A doutora Patrícia estava de plantão naquela noite, e quando viu Fernanda sendo trazida, seu rosto mostrou uma mistura de preocupação e algo que parecia tristeza, como se ela tivesse esperado que algo assim pudesse acontecer, mas desejado estar errada. Fernanda, o que aconteceu? Perguntou ela, já examinando a perna fraturada. Fernanda tentou falar, mas as palavras não saíam. Foi Henrique quem explicou, mostrando profissionalismo, mesmo falando sobre sua própria irmã. A doutora Patrícia acenou gravemente. Vamos precisar fazer cirurgia para fixar a fratura. E vamos monitorar o bebê cuidadosamente. Você tá com quantas semanas? 22, conseguiu dizer Fernanda. Tá bem, vamos cuidar de você e do seu bebê. Nas horas que se seguiram, Fernanda passou por exames, raio-x, foi preparada para a cirurgia.
Durante todo o tempo, Antônio ficou com Miguel, ninando o neto, conversando baixinho com ele, dizendo que tudo ia ficar bem, que a mamãe ia ficar bem. Henrique acompanhou Fernanda até a sala de cirurgia, segurando sua mão até o último momento. Você é forte, Nanda. Sempre foi. E agora você não está sozinha. A gente está aqui. A gente sempre vai estar aqui. Quando Fernanda acordou da cirurgia, horas depois, era madrugada. A dor estava controlada pelos medicamentos e sua perna estava imobilizada com placas e parafusos. Mas o bebê estava bem. Os batimentos cardíacos eram fortes, regulares. Antônio estava dormindo em uma cadeira ao lado da cama, Miguel em um berço improvisado que o hospital havia fornecido. Henrique estava acordado, mexendo no celular. Quando viu que ela havia acordado, ele sorriu levemente. Oi, maninha, como você está se sentindo? Cansada? Confusa? Assustada? Aliviada? Tanta coisa. Rafael foi detido, disse Henrique suavemente. A gravação foi suficiente. Eles vão processar ele formalmente. E já demos entrada nos papéis para a medida protetiva. Ele não vai poder se aproximar de você. Fernanda fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente. Eram lágrimas de dor, de alívio, de luto por algo que ela pensou que tinha, mas nunca realmente teve. Pela primeira vez em meses, mesmo deitada em uma cama de hospital, com uma perna quebrada e um futuro incerto, Fernanda sentiu algo que havia esquecido como era. Ela sentiu que podia respirar. Os dias no hospital se transformaram em uma jornada estranha de recuperação e descoberta. Fernanda passou por várias cirurgias para reparar completamente a fratura, e durante todo o tempo, Antônio e Henrique se revezaram ao seu lado, cuidando de Miguel, garantindo que ela nunca se sentisse sozinha. Na segunda-feira, 2 dias após o incidente, Juliana apareceu no hospital. Fernanda a viu entrar no quarto com os olhos vermelhos, como se tivesse passado a noite inteira chorando. Fer, eu soube, disse Juliana, sentando-se ao lado da cama e pegando a mão da amiga. Eu não sabia que era tão grave. Eu percebi que algo estava errado, mas eu não sabia. Fernanda apertou a mão dela. Como você soube? Seu pai me ligou, mas eu já sabia que algo não estava certo há meses. A forma como você cancelava nossos encontros, como você sempre parecia nervosa quando eu ligava, como você deixou de compartilhar coisas comigo. Eu tinha vergonha, admitiu Fernanda, as lágrimas começando a correr. Eu achava que era minha culpa, que eu estava exagerando, que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar em mim. Eu sempre ia acreditar em você. Sempre. As duas ficaram em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos, uma da outra. E Fernanda sentiu mais um pedaço de si mesma sendo restaurado. Mais uma conexão que havia sido cortada, sendo religada. Naquele mesmo dia, a sargento Oliveira veio ao hospital para obter o depoimento formal de Fernanda. Com ela, estava uma advogada da assistência jurídica especializada em casos de violência doméstica, doutora Beatriz Santos, uma mulher de 50 anos com um olhar firme, mas gentil. Fernanda, disse a doutora Beatriz, eu sei que isso é difícil, mas preciso que você me conte tudo. Desde o começo. E Fernanda contou. Contou sobre como Rafael era no início, charmoso e atencioso. Contou sobre as críticas sutis que foram aumentando, sobre o controle financeiro, sobre o isolamento gradual, sobre como ela havia perdido contato com amigos e família, sobre como cada decisão dela era questionada, monitorada, criticada. A sargento Oliveira tomava notas, e em seu rosto, Fernanda via algo que a surpreendeu. Não era pena. Era compreensão, reconhecimento. Como se ela tivesse visto essa história muitas vezes antes. Você não está sozinha nisso, disse a sargento. O que aconteceu com você acontece com milhares de mulheres. E agora, com a gravação e com os testemunhos que estamos coletando, temos um caso sólido. Testemunhos? Perguntou Fernanda. Seus vizinhos. 3 deles já vieram à delegacia depois de verem a movimentação no sábado. Uma vizinha do apartamento ao lado disse que ouvia discussões frequentes, que várias vezes pensou em chamar alguém, mas não tinha certeza. Outro vizinho disse que te viu algumas vezes com olheiras fundas, sempre parecendo assustada. Fernanda sentiu uma mistura de validação e tristeza.
Validação porque sua experiência estava sendo reconhecida, vista, acreditada. Tristeza porque percebeu o quanto havia normalizado, o quanto havia escondido até de si mesma. A doutora Beatriz explicou os próximos passos. Medida protetiva já estava em vigor. Rafael não poderia se aproximar de Fernanda, de Miguel, do hospital ou de qualquer lugar que ela frequentasse. Havia também o processo de guarda de Miguel e do bebê que estava a caminho, além do processo legal contra Rafael pelas agressões. Ele tentou alegar que foi acidente? Perguntou Fernanda, embora já soubesse a resposta. Tentou, confirmou a sargento Oliveira. Mas a gravação é clara, e o laudo médico também. Henrique estava certo. Aquele tipo de fratura não acontece em uma queda simples. Foi causada por impacto direto e intencional. Nos dias seguintes, Fernanda teve sessões com uma psicóloga do hospital, doutora Camila Rodrigues, especializada em trauma e violência doméstica. No começo, Fernanda tinha dificuldade em falar, em processar tudo o que havia acontecido. É normal se sentir confusa, disse doutora Camila. É normal até sentir culpa ou saudade do que você achava que tinha. Relacionamentos abusivos são complexos. Eles não são violência o tempo todo. Se fossem, seria mais fácil sair. O difícil é que tem momentos bons intercalados, e é nesses momentos bons que a vítima se agarra, esperando que aquela seja a versão real da pessoa. Fernanda acenou, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Ela se lembrava dos momentos em que Rafael era doce, em que trazia flores, em que dizia que a amava. E ela se lembrava de como usava esses momentos para justificar os ruins, para convencer a si mesma de que as coisas melhorariam. Na quarta-feira, recebeu uma visita inesperada. Era a doutora Patrícia, que havia acompanhado sua gravidez desde o início. Fernanda, eu preciso te pedir desculpas, disse ela, sentando-se ao lado da cama. Por quê? Eu suspeitei. Nas últimas consultas eu vi sinais. Você sempre parecia tensa, nervosa. E quando ele foi junto naquela consulta e ficou fazendo aquelas perguntas, tentando controlar a narrativa sobre você, eu sabia que algo estava errado. Mas eu não fiz o suficiente. Eu deveria ter perguntado mais diretamente. Deveria ter criado um momento para te falar a sós. Fernanda pegou a mão da médica. Não foi sua culpa. Eu mesma não admitia. Como você poderia ajudar alguém que não admite que precisa de ajuda? Ainda assim, a partir de agora vamos fazer diferente. Vou garantir que você tenha todo o acompanhamento que precisa, médico e psicológico. Durante a internação, Antônio e Henrique trouxeram roupas limpas do apartamento, mas apenas depois de garantir que Rafael não estava lá. A sargento Oliveira os acompanhou, e foi ela quem notou outros detalhes que Fernanda havia normalizado. Um aplicativo de rastreamento instalado no celular dela sem que ela soubesse. Câmeras pequenas disfarçadas em alguns cômodos. Um caderno onde Rafael anotava os horários dela, com quem falava, onde ia. Ele estava monitorando você completamente, disse Henrique, mostrando as fotos que a polícia havia tirado como evidência. Nanda, isso não era um relacionamento. Isso era prisão. Ver tudo aquilo exposto, fotografado, documentado, fez algo dentro de Fernanda finalmente se romper. Ela chorou. Uma catarse profunda de meses de tensão acumulada, de negação, de medo. E seus pai e irmão ficaram ali, deixando-a chorar, oferecendo presença, não palavras vazias de consolo. No final da semana, a doutora Beatriz voltou com novidades. Rafael havia tentado entrar com um pedido alegando que Fernanda estava tentando alienar Miguel dele, que tudo não passava de uma armação, que a gravação havia sido manipulada. Mas o juiz que analisou o caso, Dr. Marcos Ferreira, era conhecido por levar casos de violência doméstica a sério. Ele negou todos os pedidos de Rafael, disse a doutora Beatriz. E mais baseado nas evidências, ele determinou que Rafael deve passar por avaliação psicológica e está proibido de ter qualquer contato com você ou as crianças até que o caso seja julgado completamente. Fernanda sentiu um alívio profundo. Pela primeira vez, o sistema que ela sempre achou que não acreditaria nela, que questionaria sua história, estava do seu lado.
Miguel estava se adaptando bem. Antônio era um avô dedicado e o bebê parecia se sentir seguro em seus braços. Fernanda, mesmo com a mobilidade limitada, conseguia amamentar, conseguia cuidar do filho, conseguia começar a imaginar um futuro onde ela e seus filhos estariam seguros. Uma tarde, enquanto olhava pela janela do hospital vendo Curitiba sob o sol, Fernanda percebeu algo. A calma lá fora, a cidade seguindo seu ritmo normal, combinava com algo que estava começando a se instalar dentro dela. Não era ainda a paz completa, não era a ausência de dor ou medo, mas era o começo de algo. Era a possibilidade de respirar sem medir cada inspiração, de falar sem calcular cada palavra, de existir sem pedir permissão. 3 semanas depois do incidente que mudou sua vida, Fernanda recebeu alta do hospital. Sua perna ainda estava imobilizada e ela precisaria de meses de fisioterapia. Mas o bebê que carregava estava saudável, forte, resistindo a tudo, que havia acontecido da mesma forma que ela estava tentando resistir. Antônio havia tomado uma decisão. Fernanda e Miguel iriam para Ponta Grossa com ele, ficariam em sua casa até que ela estivesse completamente recuperada, até que se sentisse pronta para decidir o que fazer depois. Henrique já havia preparado um dos quartos, transformando-o em um espaço acolhedor para a irmã e o sobrinho. A volta para a casa de infância foi emocional. Fernanda não morava ali há anos, não desde que havia saído para estudar pedagogia em Curitiba, não desde que havia conhecido Rafael e achado que construiria sua própria família, seu próprio lar. Agora voltava ferida, mas não quebrada. Voltava diferente da pessoa que havia saído, mas talvez de certa forma mais inteira. Nos primeiros dias ela apenas descansou. Antônio cuidava de Miguel com a dedicação de quem havia criado 2 filhos sozinho depois que a esposa falecera anos atrás. Ele sabia sobre recomeços, sobre reconstruir vida após perdas devastadoras, e ele passou essa sabedoria para a filha, não em palavras, mas em presença, em pequenos gestos de cuidado. Henrique voltou ao trabalho no hospital local, mas passava todas as noites em casa, jantando com a família, conversando, fazendo Fernanda rir com histórias de seus plantões. Era terapêutico, aquele retorno à simplicidade, à sensação de pertencimento sem condições. Juliana visitava sempre que podia, fazendo a viagem de Curitiba para Ponta Grossa aos fins de semana. Ela trazia notícias do mundo lá fora, mas também apenas oferecia companhia, longas conversas na varanda da casa enquanto Miguel dormia. Durante uma dessas conversas, Fernanda finalmente conseguiu articular algo que vinha processando. "Eu me pergunto como eu deixei acontecer", disse ela, olhando para o horizonte onde o sol se punha sobre as montanhas ao redor de Ponta Grossa. Juliana balançou a cabeça. "Você não deixou acontecer, Fer. Foi feito com você, tem uma diferença enorme. Mas eu sou inteligente. Eu estudei, eu tenho uma profissão, eu sempre me considerei uma pessoa forte. E você é. Mas abuso não escolhe vítima pela inteligência ou pela força. Ele usa justamente essas características contra a pessoa. Ele te fez acreditar que se você fosse realmente inteligente, teria percebido antes, que se fosse realmente forte, teria saído antes. Mas a verdade é que você estava presa em um sistema que foi construído cuidadosamente ao seu redor." Fernanda deixou as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não de vergonha ou culpa, mas de compreensão, de aceitação. 1 mês após sair do hospital, a doutora Beatriz veio visitá-la com novidades importantes. Ela pediu que se sentassem na sala, e Fernanda percebeu pelo rosto da advogada que o que ela tinha para dizer era significativo. "Fernanda, nós investigamos o passado do Rafael mais profundamente, como parte do processo legal, e descobrimos algo importante." Fernanda sentiu o coração acelerar. "O quê?" "Ele teve 2 relacionamentos anteriores antes de você, e em ambos houve denúncias de comportamento controlador. Uma das mulheres chegou a registrar ocorrência policial, mas acabou retirando depois que ele a convenceu de que havia mudado, de que procuraria ajuda. A outra simplesmente desapareceu, mudou de cidade, nunca quis falar sobre o que aconteceu." Fernanda sentiu náusea. Tudo o que ela havia vivido,
Todas as manipulações, os controles, as violências psicológicas, ele havia feito antes. E ela não era a primeira. Era apenas a próxima. Por que ninguém me contou? Por que eu não soube disso? Ele foi cuidadoso. Mudou de cidade após cada relacionamento. Apresentava-se como alguém novo, sem passado. E as mulheres que ele machucou, como muitas vítimas de abuso, tinham vergonha de falar, medo de não serem acreditadas. Você quebrou esse ciclo, Fernanda. Ao denunciar, ao não retirar a queixa, ao lutar por justiça, você não só se salvou, mas possivelmente salvou outras mulheres que poderiam ter sido as próximas. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Fernanda por dias. Ela não era fraca por ter se apaixonado por Rafael. Ela não era burra por não ter visto os sinais imediatamente. Ela era humana. E agora era uma sobrevivente. O processo legal avançou. Rafael tentou diversos recursos, contratou advogados que tentaram desacreditar Fernanda, que tentaram pintar a gravação como evidência insuficiente, que tentaram alegar que ele era a verdadeira vítima de uma armação. Mas a doutora Beatriz era implacável. Ela apresentou não apenas a gravação, mas os testemunhos dos vizinhos, o laudo médico detalhado, as evidências de vigilância e controle encontradas no apartamento e os registros dos relacionamentos anteriores. O juiz não teve dúvidas. Rafael foi condenado a cumprir pena em regime fechado, perdeu a guarda de Miguel e os direitos sobre o bebê que estava a caminho, e foi obrigado a pagar pensão e indenização a Fernanda pelos danos físicos e psicológicos causados. Quando Fernanda recebeu a notícia da sentença, ela não sentiu alegria exatamente. Sentiu alívio. Sentiu que finalmente aquele capítulo poderia ser fechado, que ela poderia começar a escrever novos capítulos onde ela era a autora, não apenas um personagem na história de outra pessoa. Meses se passaram. A perna de Fernanda curou lentamente, deixando uma cicatriz que ela decidiu não esconder, mas também não deixar definir quem ela era. Ela começou a fazer terapia regularmente, processando o trauma, reconstruindo sua autoestima, reaprendendo a confiar em seu próprio julgamento. Quando sua filha nasceu em uma manhã clara de setembro, Fernanda segurou a pequena Helena nos braços e soube que tudo pelo que havia passado valia a pena. Não porque o sofrimento tinha algum propósito nobre, mas porque ela havia sobrevivido a ele e agora tinha 2 filhos lindos que cresceriam vendo a mãe como um exemplo de força e reconstrução. Antônio chorou ao conhecer a neta, segurando a pequena com a mesma ternura com que havia segurado Fernanda e Henrique décadas atrás. Miguel, agora com quase 1 ano, olhava curioso para a irmãzinha, e Fernanda sabia que construiria para eles o lar que sempre quis, baseado em amor real, não em controle disfarçado de cuidado. Ela decidiu não voltar para Curitiba imediatamente. Ponta Grossa se tornara seu refúgio e ela conseguiu um emprego como coordenadora pedagógica em uma escola local. Estava reconstruindo sua vida profissional, suas amizades, sua independência. Uma tarde, quase 1 ano após aquele sábado terrível que mudou tudo, Fernanda estava na varanda da casa do pai, observando Miguel brincar no quintal, Helena dormindo tranquilamente em seus braços. Henrique sentou-se ao seu lado. "Como você tá, maninha?" perguntou ele. Fernanda pensou na pergunta. Pensou em tudo que havia vivido, em tudo que havia perdido, em tudo que havia ganho. "Estou inteira", respondeu ela. "Pela primeira vez em muito tempo estou inteira." E era verdade. As cicatrizes estavam lá, físicas e emocionais, mas não a definiam. Ela era mais do que o que Rafael havia tentado fazer dela. Era Fernanda, mãe, filha, irmã, profissional, sobrevivente, mulher livre. O sol se punha sobre Ponta Grossa, pintando o céu de laranjas e rosas, e Fernanda sentiu que a beleza lá fora finalmente correspondia à paz que estava se estabelecendo dentro dela. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, que haveria dias difíceis, memórias que a assombrariam, medos que precisaria enfrentar. Mas ela também sabia que nunca mais estaria sozinha. Tinha seu pai, seu irmão, seus filhos, suas amigas,
Toda uma rede de pessoas que a amavam verdadeiramente, sem condições, sem controle, sem violência. E sabia, mais importante que tudo, que tinha a si mesma. Sua voz, sua força, sua capacidade de recomeçar. Uma noite de terror havia se transformado em um marco. Um ciclo estava quebrado. A verdade, antes silenciada, tinha ganhado forma, som e consequência. E a mulher que um dia teve medo de sua própria sombra, agora caminhava sob a luz, livre, inteira, renascida. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fernanda tenha tocado seus corações e aberto seus olhos para uma realidade que milhares de mulheres enfrentam silenciosamente. Esta narrativa nos lembra que a força não está em nunca cair, mas em ter a coragem de se levantar e buscar ajuda. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes, que exploram a complexidade da vida, o poder da resiliência e a beleza dos recomeços. Encontre nossa playlist especial aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a força do espírito humano e iluminam questões importantes da nossa sociedade. Sua inscrição nos ajuda a continuar contando essas histórias que precisam ser ouvidas. E você, tem alguma reflexão sobre a história de Fernanda? Conhece alguém que passou por algo parecido? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo, sempre com respeito e empatia. Juntos, podemos criar uma comunidade de apoio e conscientização. Esperamos vocês nos próximos conteúdos. Até breve!